Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Bora para mais uma? Tá começando mais uma semana e com ela mais uma edição do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Hoje é segunda-feira, minha gente, mês novo, dia 1º de julho de 2024. Vamos nessa então que na próxima 1 hora, você sabe, o nosso assunto principal é trazer tudo que é fundamental para pensar numa sociedade mais justa e igualitária para todo mundo. Por aqui a gente fala sobre agroecologia, saúde, alimentação, cultura e sem deixar de lado também os debates mais difíceis, mais quentes da política, da economia, da política internacional, tudo isso cabe nessa bolsinha que a gente chama de Bem Viver. Meu nome é Lucas Weber e eu te acompanho nessa boa prosa que está começando agora. Se liga nos destaques do programa de hoje. A literatura de Gabriel Garcia Marques. Hoje temos um papo especial com o principal tradutor e amigo próximo do escritor colombiano. Nossa reportagem apresenta como a China enfrenta as ondas de calor. O podcast 3x4 aborda as queimadas do Pantanal e a necessidade de medidas de preservação do bioma. Caatinga, a iniciativa de reflorestamento esbarra na histórica degradação do bioma. Mab e Fiocruz criam coletivos de saúde para populações atingidas por barragens. São João venezuelano. Vamos conhecer a festa de San Juan Bautista. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só tá começando. O Brasil de Fato tem agora mais uma vez o prazer, a honra de receber Eric Nepomuceno, jornalista, escritor, tradutor brasileiro. Ele que é responsável por publicar a obra O Massacre, que conta o que aconteceu em 17 de abril de 1996 em Eldorado dos Carajás, no Pará. E além disso, ele é o responsável por transformar do espanhol para o português grandes obras de grandes clássicos da literatura, como Júlio Cortázar, Eduardo Galeano, além de Gabriel Garcia Marques. Eric, sempre um prazer imenso conversar contigo. Obrigado por atender mais uma vez o Brasil de Fato, viu? Eu que agradeço o convite. Eric, para falar hoje, eu trouxe aqui um livro que você fez a tradução pro português, que é Gabo e Mercedes, uma despedida. Não é nem de Gabriel Garcia Marques, mas sim do filho dele, o filho dele com Mercedes, Rodrigo Garcia. O livro é uma despedida, né, de um dos maiores escritores da história, como um diário de Rodrigo Garcia sobre esses últimos meses, essas últimas semanas de Gabriel Garcia Marques lá no México. Mas não deixa de ser um ensaio, uma reflexão sobre a morte no geral, sobre a despedida de entes queridos. Você interpretou dessa maneira também? Rapaz, eu quando li esse livro, eu levei um susto, porque eu conheço o Rodrigo desde que ele era garoto. E a coragem com que ele conta é de uma dignidade, sei lá, uma dignidade infinita. E fala da Mercedes também. Eu lembro que a Mercedes, muito mais que amiga, era uma pessoa que controlava a minha vida. Eu morro de rir até hoje quando eu lembro que quando eu ia ver a Mercedes, depois que o Gabo morreu, eu sempre levava girassóis para a Mercedes. E ela me fazia interrogatórios de mãe. Quanto que o Felipe estava ganhando, se ele estava independente, Felipe, meu filho, quanto que eu pagava de luz, quanto que eu pagava, era uma conversa de mãe. E o Gabo era o Gabo, aí não tem o que dizer. E esse livro me emocionou muitíssimo, muitíssimo. Foi as traduções mais delicadas, digamos assim, que eu fiz na vida. É um livro extremamente forte, primeiro porque trata de uma celebridade, de uma estrela, de uma pessoa que afetou, que tocou o coração de muitas pessoas, e além disso tem essa camada extra que você trouxe de sinceridade, que o Rodrigo Garcia, o filho de Gabriel Garcia Marques, com o Mercedes Pardo, conta. Hoje ele é cineasta, ele vive nos Estados Unidos desde a década de 80, então vocês seguem mantendo um contato? Tu ainda conversa com o Rodrigo, Eric? Não, faz muito tempo que não. Muito tempo que não. Quando o Gabo morreu, sim,
Quando a Mercedes fez 80 anos, eu tive com ele longas conversas no México, mas depois não. Depois que a Mercedes morreu, acho que a gente trocou 1 ou 2 e-mails. Ele tem a vida dele, é outro mundo. Ele virou um importantíssimo diretor, sobretudo de séries de televisão, além de cinema, e não tenho tido muito contato com ele, não. E o Gonzalo, com quem eu era bem mais próximo, mora em Paris. E eu não tenho viajado, então eu estou meio sem contato com os meninos. O Rodrigo Garcia, que de certa forma acabou cumprindo, talvez, ou realizando um dos sonhos do Gabriel Garcia Marques, que apesar de ser esse exímio escritor, ele tinha muito desejo de ser escritor de cinema, de roteirista, e ele até conta, o Rodrigo Garcia, algumas intimidades que ele tinha com o pai, de que eles construiriam um filme juntos, enfim, no final isso não acabou acontecendo na prática, mas tu interpreta também dessa maneira que o Rodrigo talvez tenha, não sei se consciente ou inconscientemente, mas levado adiante o legado que o Gabriel Garcia Marques acabou não concretizando? Rapaz, nunca pensei nisso, mas pode ser. Eu lembro que o Garcia Marques, quando ele mudou para o México, ele era correspondente da Prensa Latina, agência cubana de notícias. Agora me deu um branco, eu não me lembro se em Nova York ou Washington, acho que Nova York, na ONU, exatamente, em Nova York, na ONU. E ele se demitiu e foi de ônibus, imagina, de Nova York até a cidade do México. E foi ali que ele começou a pensar em escrever num livro. E ele chegou na Cidade do México e, para ganhar vida, ele virou roteirista. Ele adaptou um livro do Carlos Fuentes para a televisão, etc. Ou seja, ele fazia qualquer coisa para pagar as contas. Até que um dia baixou os 100 anos de solidão, quando ele estava indo de carro da Cidade do México para, para Acapulco, aquela praia. E no meio do caminho, plau, muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia haveria de recordar o dia que seu pai o levou para conhecer o gelo. Bateu essa frase na cabeça dele, que, aliás, na minha opinião, é dos 8 ou 10 melhores inícios de livro da história da literatura. Ele deu meia volta, voltou para casa, largou o emprego e ficou escrevendo, acabou a grana, acabou o dinheiro. A Mercedes foi vendendo tudo, chegou a vender secador de cabelo para pagar as contas, até que ele acabou os 100 anos de solidão. E aí pronto, aí virou o que virou. Nossa, não poderia ser de outra maneira, né? O início de um livro desses que é consagrado, que resume toda uma história de um continente, que explica de maneira tão poética, que consegue aprofundar e que para sempre vai ser eterno, para sempre ele vai ser atual, né? De várias maneiras, 100 anos de solidão, consegue contar o que está acontecendo hoje, embora tenha sido escrito aí há mais de 50 anos. Eric, tem uma frase que o Rodrigo Garcia traz no livro, uma citação, na verdade, do Gabriel Garcia Marques, que diz que ele tinha uma firme convicção de que qualquer canto remoto e destroçado da América Latina ou do Caribe podia representar a experiência humana mais poderosa. Era uma convicção que o Gabriel Garcia Marques tinha e que eu acho que está muito bem exemplificado em 100 anos de solidão e tantas outras obras. Essa é a convicção que movia o Gabriel Garcia Marques a escrever? Você tem essa interpretação? Rapaz, eu nunca pensei muito nisso. Ele dizia que escrevia para que os amigos gostassem mais dele. Essa era a única justificativa que ele dava para escrever literatura. E eu acho que ele estava convencido disso. Nunca pensei em outra coisa além dessa frase que ele me falou 1 milhão de vezes. Nunca pensei em outra coisa. Bonito.
Eric, você estava comentando que esse livro que a gente está conversando agora, né, Gabo e Mercedes, Uma Despedida, um livro de Rodrigo Garcia que conta desses últimos meses, essas últimas semanas de Gabriel Garcia Marques. Você fala que foi um dos livros mais difíceis para você traduzir por toda essa carga emocional, toda a carga que ele traz, né, no relato do filho do Gabriel Garcia Marques, Rodrigo Garcia. Mas também lendo o livro, tem uma frase que o Rodrigo Garcia traz, que seguindo ele nunca viu o Gabriel Garcia Marques desconhecer o significado de uma palavra espanhol e além da conjuntura razoável de sua etimologia. Ou seja, mostrava que o Gabriel Garcia Marques era um dicionário ambulante, ele não escolhia palavras ao acaso, as palavras eram minuciosamente postas naquela frase, era algo completamente pensado, construído de uma maneira para conseguir trazer a mensagem que ele pensava. Eu fico pensando, eu acho que a tradução para o português, ou seja, mudar de idioma, deveria ser um desafio ainda maior para um tradutor, para uma pessoa, um especialista, porque não pode errar, né? Tem que pensar nas palavras da maneira mais pura, etimológica e profunda. É um desafio, de fato, para o tradutor, você que fez tantas obras de Gabriel Garcia Marques para o português? Nunca penso nisso. Eu acho, rapaz, que literatura é que nem música. Sabe, tem ritmo, tem andamento, tem harmonia, tem silêncio, tem dissonâncias. Eu quero ouvir a música da literatura. E no caso dos que eu traduzi, eu só traduzi amigos, muito amigos, ou então gente que me inquietou muito na vida. No caso dele, eu uma vez, o Garcia Marques, mandei 6 dúvidas, o livro belíssimo, Os 12 Contos Peregrinos. Porque eram palavras que podiam ter duplo sentido, podiam ser para o bem ou para o mal, para a alegria ou para a tristeza. E ele me repetiu 6 vezes a mesma coisa. Vá ao dicionário, vá ao dicionário, vá ao dicionário, vá ao dicionário. Eu nunca mais consultei. O que eu lembro que quando eu terminava de traduzir, eu ligava para ele e a gente comentava o livro. No livro de memórias dele, tem coisas incríveis. Por exemplo, uma hora ele menciona a importância dos quadernos de Calella. Calella, ou Caleja, em castelhano da Argentina, era uma praia pertinho de Barcelona, onde morou o Eduardo Galeano. Eu ia lá uma vez por mês. Eu estava exilado em Madrid, ele exilado lá, eu ia uma vez por mês. E o Gabo sabia disso. E quando eu comentei a tradução do livro de memórias dele, que tinha histórias incríveis, por exemplo, quando ele viu na beira do Mar Caribe um oceano de galinhas. O revisor da minha tradução, da editora Record, descobriu que existe, olha que loucura, no Caribe colombiano, um peixe galinha. E que então era um mar de peixes galinha. Aí eu comentei isso com o Gabo, que me falou, como é que ficou? Eu falei, não deixei mexer. Não deixei mexer. Por quê? Ele falou, porque não era o mar, eram 2 ou 3, mas eu tinha 4 anos, pô. E aí falamos do Quadernos de Calella. Ele sabia do Galeano, sabia da minha fraterna relação com o Galeano, e perguntou se alguma vez eu tinha visto algum Quaderno de Calella. Caleja. Eu falei, não, nunca vi. Por quê? Ele falou, eu também não. O que quer dizer isso em português? Falei, nada. E ele falou, ótimo, porque em castelhano também não. Então era essa relação na hora da tradução. São os bastidores de 2 grandes amigos aí que contribuíram tanto aí para a literatura castelhana, literatura portuguesa. Falando sobre isso, sobre essas contribuições, a gente está percebendo a intimidade que você, Eric Nepomuceno, tinha com Gabriel Garcia Marques. Você também é muito amigo íntimo de Lula. Tu nunca pensou em fazer um encontro entre os dois? Isso já passou na tua cabeça? Teve alguma oportunidade? Entre quem? Entre o presidente Lula e Gabriel Garcia Marques. Não, eu não misturo as coisas.
Eu não sou amigo do Lula, eu sou muito próximo a ele é muito amistoso, afetuoso comigo. Eu não procuro o Lula presidente. Quando ele quer falar comigo, ele me chama. Eu não me lembro de ter apresentado alguém para o Lula, e menos Garcia Marques, não. Se ele quisesse ter conhecido Garcia Marques e tivesse me pedido, eu ia dar um jeito. Mas a minha relação com o Lula é de profundo respeito e, como eu te falei, de afeto, uma relação muito amistosa, mas eu nunca pedi nada para o Lula e o que ele me pedir eu vou fazer o possível para cumprir. Perfeito. Eric, agora para fechar nossa entrevista, eu queria falar um pouquinho sobre o atual momento da literatura latino-americana. Eu li o artigo de uma escritora, de uma jornalista, a Mariana Marques, falando que na análise dela, a literatura latino-americana vive um novo boom. Ela cita, por exemplo, Itamar Vieira Júnior, Salva Almada, da Argentina, Rodrigo Blanco Calderón, da Venezuela, entre outros escritores peruanos também. E ela faz comparação justamente aos anos 60, um período que Garcia Marques também estava se destacando internacionalmente. Te parece razoável essa comparação? Parece que existe paralelos entre esses anos 60 e o que a gente está vivendo hoje? Nunca pensei nisso e eu não falo, quando me perguntam de literatura latino-americana, quem que eu gosto, eu menciono uma jovem escritora chilena, menciono a própria Selma Almada, menciono Cristóvão Peza, Tatiana Salim Levi, e aí me dizem, não, estamos falando de latino-americanos. Eu falei, legal, e o Peza é o quê? Ucraniano? Sabe, porque o Brasil não se considera latino-americano. É uma coisa de maluco isso, pô. Coisa que não existe. Eu acho que a literatura hispano-americana é uma coisa, a literatura luso-americana é a nossa. Agora, eu sou um escritor latino-americano, absolutamente latino-americano. Que nem o Teza, que nem, sei lá, Belton Raton, somos latino-americanos, claro. E você consegue imaginar, consegue aqui filosofar um pouco o que falta, o que precisa acontecer para o escritor brasileiro entender que ele também é latino-americano? Isso é uma mudança brutal. Precisa o brasileiro, não o escritor, o brasileiro entender que é latino-americano. Eu só ouço falar em música latina em dois países, Estados Unidos e Brasil. Sabe? É como se o Djavan não fosse um músico latino, como se Edu Lobo não fosse um músico latino, como Chico Buarque não fosse um escritor, compositor, dramaturgo, etc., latino-americano. Caramba, isso me deixa muito aborrecido, mas enfim, não há o que fazer. Debate para um próximo papo que certamente vem logo. Eric Nepomuceno, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade para atender aqui o Brasil de Fato, viu, amigo? Não, obrigado a você pelo convite e a hora que você quiser. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E tem um recadinho que a gente não se cansa de compartilhar todos os dias. Sabia que dá para retransmitir de graça o nosso programa aí na sua rádio comunitária, na sua rádio regional, educativa? Vai ser uma alegria imensa saber que o Bem Viver está chegando nesse cantinho do país. São dezenas, centenas, mais de 300 emissoras que todos os dias retransmitem o nosso programa de leste a oeste, norte a sul do país. Bom, se você tem interesse e disponibilidade, faz o seguinte: vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade.
jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Vamos falar sobre meio ambiente, sobre crise climática? Olha só, o nosso assunto são as ondas de calor e como a China tem enfrentado esse fenômeno climático. Esse é um tipo de desastre ambiental que pode durar dias, semanas e resultar em mortes. Isso tem acontecido mundo afora. A gente entende as ondas de calor como um período em que as temperaturas aumentam de uma forma extrema. E o aquecimento global é um fator central no aumento e da frequência e intensidade das ondas de calor pelo planeta inteiro. Diante desse cenário, a China tem um sistema integrado de alertas meteorológicos. É assim que o país se organiza para enfrentar essas ondas de calor, como as que estão acontecendo agora. A gente vai entender melhor como isso funciona com o nosso repórter enviado especial para a China, Mauro Ramos. O verão no hemisfério norte trouxe altas temperaturas em vários países e regiões. A Índia, por exemplo, vem sofrendo a onda de calor mais longa de sua história. Partes do norte do país permaneceram com temperaturas acima de 40 graus Celsius durante um mês. Pelas altas temperaturas, mais de 1.300 pessoas morreram durante o Hajj, a peregrinação muçulmana anual à Meca, na Arábia Saudita. Estados Unidos, Grécia e Chipre são outros dos países que estão enfrentando problemas com eventos de calor extremo. A China também está entre os países em que o verão chegou com força. Este mês, o Centro Meteorológico Nacional do país emitiu alertas de altas temperaturas para diversas regiões, especialmente as do norte. A pesquisadora sênior do Centro Nacional do Clima, Liu Yanju, fala sobre as perspectivas do clima para este verão. De acordo com as últimas previsões climáticas, espera-se que a temperatura na maioria das regiões do nosso país seja predominantemente mais elevada do que o normal neste verão, com temperaturas mais altas intermitentes e ondas de calor esperadas em Xinjiang, norte da China, sul da China e nas partes norte e sul do leste do país. Isso afetará gravemente a vida e a produção das pessoas, a saúde física, a segurança no trânsito e as atividades ao ar livre, etc. No ano passado foram emitidos mais de 30 mil alertas de altas temperaturas na China, a maioria em julho. Mais de 2.100 avisos foram do tipo vermelho. Esse é o alerta mais grave e significa que ocorrerão temperaturas de 40 graus ou mais em áreas de 4 ou mais províncias dentro de um período de 48 horas. Cao Jiyu, chefe do Serviço de Alerta Antecipado do Centro de Serviços Meteorológicos Públicos, explica como funciona o sistema de alertas em seu país. Depois de elaborar os alertas, além de divulgá-los ao público, também os enviamos às equipes de emergência e tomadores de decisão. Essa informação é muito útil para julgarem o nível e o estado dos riscos naquele momento, ajudando-os a definir se devem dar assistência ao público ou tomar decisões sobre outro tipo de tarefas. O gerenciamento unificado de equipes de emergência e o envio de avisos a eles também é um método com características chinesas no mundo. Cao Jiyu dá mais detalhes sobre o funcionamento do sistema. O Sistema Nacional de Envio de Alertas Antecipado da China é um mecanismo nacional que abrange unidades nacionais, provinciais, municipais e distritais. Todas elas podem usar esse sistema para enviar avisos. Uma vez emitido um alerta nesse sistema, ele pode ser transmitido para vários meios de comunicação, incluindo televisão, rádio, internet, serviços de mensagens curtas, bem como redes sociais. Se o nível de aviso for muito elevado, como um alerta vermelho de alta temperatura, ele pode ser divulgado a todo o público através de SMS. Zhang Jibin, vice-gerente de uma fábrica processadora de trigo da COFCO, na cidade de Dezhou, conta algumas medidas que a empresa tomou durante a onda de calor. Controlamos com rigor a duração do trabalho ao ar livre e evitamos trabalhar sob altas temperaturas ao meio-dia. Também montamos espaços para beber chá e água e banheiros no canteiro de obras para garantir que nosso trabalho funcione bem neste clima quente.
O Aeroporto Internacional de Xinjiang, na província de Henan, aumentou a frequência de rotação dos técnicos de manutenção. No condado de Zhaoxian, província de Shandong, as autoridades locais aumentaram a duração dos intervalos e determinaram a interrupção do trabalho durante períodos de calor intenso. A análise do Centro Nacional do Clima da China mostra que praticamente todas as regiões do país, nas últimas décadas, têm visto cada vez mais dias com fortes ondas de calor. E esta tendência deverá continuar. De Pequim, na China, para a Rádio Brasil de Fato, Mauro Ramos. As ondas de calor ameaçam a natureza como um todo. O fenômeno pode levar à morte de espécies sensíveis ao calor, alterar habitats e aumentar o risco de incêndios florestais. Aqui no Brasil, desde o ano passado, foram registradas várias ocorrências de ondas de calor. O fenômeno se soma a casos recentes na Europa, Estados Unidos e Austrália. Talvez tudo isso que a gente tenha abordado tenha te remetido a algo que está acontecendo neste momento no Brasil. Sim, a gente está falando do Pantanal. E a gente vai trazer um pouco desse assunto agora, porque o podcast 3x4 debateu justamente o que está acontecendo nesse bioma. Ele é conhecido por ter a maior área inundável do mundo, com mais de 150 mil quilômetros quadrados de extensão, mas sofre com as bruscas variações climáticas que o Brasil vem enfrentando, incluindo períodos severos de seca. Além disso, são registrados inúmeros focos de incêndio, expondo o descaso do estado com a biodiversidade nacional. Bom, para discutir esse tema, o 3x4 convidou Gustavo Figueroa. Ele é biólogo e diretor de comunicação do Instituto SOS Pantanal. Além dele, a edição dessa semana contou com José Genuíno, que é ex-presidente do PT e comentarista fixo do podcast. E é claro que os dois estavam super bem amparados pelos nossos jornalistas, pelos meus colegas Igor Carvalho e Nara Lacerda, os dois que atuam aqui no Brasil de Fato. A gente divide redação junto, um orgulho imenso fazer parte desse projeto com essa galera boa demais. Bom, a gente vai entender um pouquinho sobre como o podcast abordou esse tema tão fundamental. A gente trouxe só uma pincelada. É como se fosse vários trechos, um marca-texto com as principais falas. Escuta só. Mais de 95% dos incêndios do Pantanal são causados por ações humanas. Que a questão da preservação da natureza entra na pauta depois do estrago feito. Tendo o fogo sendo parte da sua dinâmica. Então, só que essa janela de resiliência ela vem sendo perdida, né, ao longo do tempo. Então o Pantanal está secando. O Pantanal é um bioma que vive da água, depende da água, e a degradação do entorno, principalmente. O Pantanal não produz água. O Pantanal recebe água. Porque o fogo não respeita limite de estado, de país. Todo tipo de negacionismo é um atraso, né? Esse é o problema. Não adianta você ter políticas de preservação do meio ambiente se você elege governadores que são tratores do agronegócio. Vale demais então conferir a edição completa que você encontra na página da Rádio Agência no Brasil de Fato. Vai brasildefato.radio.com.br que você confere a edição completa do 3x4. E a gente continua destacando a preservação e recuperação dos biomas brasileiros, mas nosso assunto agora é a Caatinga. As iniciativas de reflorestamento esbarram na histórica degradação desse bioma. Em 2023, mais de 200 mil hectares da Caatinga foram destruídos, respondendo por 11% da área desmatada no país. A gente vai saber mais detalhes com Afonso Bezerra no quadro Momento Agroecológico de hoje. Momento Agroecológico. É uma paisagem de tirar o fôlego. A Caatinga, bioma exclusivamente brasileiro, tem sua beleza peculiar e riqueza própria. Ocupa 10% do território nacional, atravessando os estados nordestinos e o norte de Minas Gerais. Mas todo esse patrimônio tem sido ameaçado ao longo dos anos. A Caatinga é o terceiro bioma mais desmatado do país, segundo dados do MAP Biomas. Bahia, Ceará e Piauí são os estados que mais degradam a vegetação nativa.
Os dados mais recentes apontam que em 2023, mais de 200 mil hectares de caatinga foram desmatados, respondendo por 11% da área desmatada no país. Em Pernambuco, que já esteve entre os líderes do desmatamento, os principais causadores da violência são a pecuária intensiva, o polo gesseiro no Araripe e até empreendimentos de energia eólica e solar. Mas em 2023, o estado reduziu a supressão de vegetação nativa, reduzindo 35% o número de desmatamento em relação a 2022. Em abril, mês em que é celebrada a Caatinga, o governo de Pernambuco anunciou investimento de 16 milhões de reais na aquisição de 500 mil mudas de espécies nativas do bioma para reflorestamento do território. Agricultores e organizações que atuam no território afirmam que a iniciativa é boa, mas insuficiente. É o que diz Carlos Magno, coordenador de mobilização social do Centro Sabiá. Eu acho que é uma iniciativa importante, mas é importante que o governo se alerte que isso precisa estar alinhado a uma perspectiva de garantir a estruturação dos órgãos de fiscalização, garantir que você não desmate. Paulo Pedro, da ONG Caatinga, também faz esta ponderação. É algo positivo? Sim, não podemos deixar. Agora, tem muitas coisas a discutir. Por exemplo, no semiárido brasileiro, se você não souber quais são as mudas adequadas, e aí não é todos os territórios, não é a mesma muda. A Caatinga é um verdadeiro mosaico, uma verdadeira coxa de retalhos, do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista também cultural. Uma semana após o anúncio do programa de reflorestamento, a Assembleia Legislativa de Pernambuco aprovou na Comissão de Administração Pública um projeto de lei do governo do estado que autoriza a redução de uma área de preservação permanente, APP, da Caatinga, na cidade de Salgueiro, no sertão central do estado. A área, apesar de pequena, será destinada para a instalação de um complexo de energia solar, gerenciado por um grupo espanhol. A pesquisa do MEP Biomas revelou que em 2022, esses projetos de energia renovável foram responsáveis por mais de 4 mil alertas de desmatamento na Caatinga. Paulo Pedro, da ONG Caatinga, comenta a respeito do impacto das energias renováveis na população rural. Isso está provocando expulsão das pessoas do campo para as cidades, está provocando uma questão ambiental muito forte, porque tem muito desmatamento, aquelas áreas em torno, naquelas estradas, toda aquela área ali, são grandes áreas que são desmatadas. O controle do desmatamento, segundo as entidades, segue frágil e acelera um processo de degradação do bioma. A temperatura tem aumentado e intensificado o chamado processo de desertificação da área, o que afeta a agricultura e a produção de alimentos. Carlos Magno, do Centro Sabiá, analisa o fator mudanças climáticas sobre a realidade no semiárido. Você hoje tem essa coisa da crise climática. E isso está chegando muito forte nesses territórios, Tanto é que no sertão do São Francisco agora, no final do ano passado, foi identificada aquela área com aridez. A agricultora Socorro Neto, que mora em Oricuri, em Pernambuco, cita as dificuldades que podem surgir a partir do aquecimento e das alterações climáticas. Porque mesmo chovendo, às vezes, se a gente não tiver um solo bem preparado, como o da gente aqui, a gente tem muita matéria orgânica e esfria um pouco a terra, tem dificuldade de produzir. A gente vê isso, Não por falta, às vezes, nem tanto por falta das chuvas, mas por causa da quintura. A planta, ela precisa, para ela ser nutrida, ela primeiro precisa de um solo bem fértil, E aí o solo estando fértil, a chuva quando vem, aqueles nutrientes, eles são fortes, então a planta resiste bem. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra. Vale lembrar o papel significativo que a caatinga tem no sequestro de carbono. Isso quer dizer que sua flora contribui para a mitigação das mudanças climáticas. Essa informação está presente em vários estudos recentes que detalham o sequestro de dióxido de carbono da atmosfera. Em outras palavras, as plantas transformam o gás carbônico em oxigênio por meio da fotossíntese. O processo também acontece no subsolo, debaixo da terra, gente.
mas apesar disso a caatinga é subestimada em termos de biodiversidade e funções ecológicas. Isso apesar de desempenhar funções cruciais no ciclo do carbono. O X da questão é justamente esse. Será que o nosso modo de vida permite para a própria caatinga arrumar a bagunça climática que a população tem causado? Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha! Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. E agora a gente vai trazer o Repórter SUS, uma produção do Brasil de Fato em parceria com a Fiocruz, aqui para o Bem Viver. A edição fala sobre uma outra parceria, essa entre o MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragem, e sim, a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. A iniciativa vai criar coletivos de saúde voltados para o atendimento de comunidades impactadas por barragens e pelas mudanças climáticas. A ideia será implementada inicialmente em 8 estados, com o objetivo de desenvolver políticas e ações adaptadas às particularidades de cada território e população também. Para isso, o projeto será permeado pelo diálogo entre saberes populares e científicos. A formação de lideranças terá o foco na capacitação para atuar localmente, mas também para articular soluções com o poder público. O Brasil tem cerca de 4 milhões de pessoas que já foram ou são impactadas pelas barragens. Os casos mais emblemáticos, todo mundo se lembra, aconteceram nas cidades mineiras de Mariana e Brumadinho em 2015 e 2019, respectivamente. As tragédias causaram centenas de mortes, destruíram diversas cidades, impactaram rios, cursos da água, biodiversidade e modos de vida tradicionais. Mais recentemente, as barragens também foram um problema nas chuvas excessivas no Rio Grande do Sul. Houve risco de rompimento e algumas estruturas foram danificadas. Gabriela Lobato, assessora da Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz, explicou melhor essa parceria. O primordial nessa cooperação é que a gente realmente está o tempo todo em parceria com o movimento. Então, a gente tem pesquisadores da Fiocruz, de diversas unidades da Fiocruz, e pesquisadores do MAB, né? Então, é um projeto realmente muito, muito satisfatório de acompanhar e de coordenar, porque a gente realmente trabalha em cooperação. E aí, como resultado desse projeto, desse levantamento bibliográfico que a gente fez, que terminou agora em 2023, final de 2023, a gente agora está numa nova etapa, na verdade, com o movimento, que é de apoiar e capitanear a formação dos coletivos de saúde do movimento. Antes da etapa de formação dos coletivos, as duas organizações precisaram superar um problema crônico da falta de informação oficial sobre o tema. O MAB e a Fiocruz se reuniram para sistematizar dados e entender os efeitos da presença das barragens na saúde humana e no meio ambiente também. Foram analisados estudos e documentos publicados entre 1940 e 2022. Esses processos também ouviram as comunidades de atingidos e atingidas em diversas regiões do país. E a conclusão é de que os impactos dos grandes empreendimentos são sentidos não só na saúde mental, mas interferem até mesmo no aumento das doenças crônicas. Gabriela Lobato comentou a questão e falou sobre passos seguintes da iniciativa. O que é importante a gente deixar bem claro quando a gente fala de movimentos atingidos por barragem é que a gente vê essas barragens nas mídias quando os desastres acontecem, né? Quando a gente tem um rompimento de barragem, como a gente teve em Brumadinho, em Mariana, quando a gente tem agora na tragédia do Rio Grande do Sul, que as barragens não dão conta, né? Mas o que é importante, o que a gente aprende muito com o movimento, é que o anúncio de uma barragem já causa dano à saúde de uma população, de uma comunidade. Então, a gente tem algumas fases importantes disso, que você pode anunciar uma barragem, mesmo ela não sendo construída, isso já causa um dano à saúde, e aí quando eu falo é saúde física e saúde mental de uma comunidade. E aí a gente tem a construção de uma barragem, a operação, a manutenção e a desativação ou o rompimento dessa barragem.
Então, todos esses processos, todas essas etapas vão causando danos diferentes à saúde mental e física dessa população, dessa comunidade. E aí, quando o MAB tenta se organizar agora nos coletivos de saúde, é justamente para dar um suporte à comunidade, principalmente no que eles sabem que eles têm direito, né? A gente, na Fiocruz, a gente luta por um sistema único de saúde realmente equânime, universal, de qualidade, e a gente precisa que essas pessoas, que essas populações, que o movimento tenha propriedade do que eles têm direito e do que eles precisam cobrar de políticas públicas do governo, né? Então, a formação agora, em mão de todo esse estudo que a gente já fez, que na verdade é um estudo que vai continuar, né? Porque o nosso levantamento foi com publicações até 2022, a gente pretende, na verdade, ir atualizando esse estudo, mas agora o nosso papel é de fazer um processo de formação de líderes desses coletivos de saúde. A gente vai para 8 estados diferentes, por enquanto, né? Para que essas lideranças do movimento possam fazer uma vigilância popular em saúde, pensar na saúde pelo lado da determinação social da saúde, né? O movimento está aprendendo que a saúde não é só ter o posto de saúde, chegar lá e ser atendido. A saúde é muito mais do que isso. Então, o papel hoje em dia da Fiocruz é esse, né? Dar esse apoio e essa formação para o movimento. Gabriela Lobato falou também sobre as questões de saúde associadas de uma forma geral à presença das barragens. Respondendo à jornalista Nara Lacerda, ela destacou que os desafios vão bem além da saúde mental. Nossa, Nara, tem muita coisa, né? Assim, ultimamente os problemas de saúde mental, e isso eu acho, por um lado, muito bom, tem estado em voga, né? Então, assim, agora no Rio Grande do Sul a gente tem uma equipe preparada para o atendimento em saúde mental, né? O Ministério da Saúde tem lá uma equipe específica para isso, e isso é muito bom, né? Porque a gente, até pouco tempo atrás, pouco se falava nesse lado da saúde. Mas a gente tem as emergências, claro, né? A partir do momento que uma barragem rompe, então se você conseguir atender as pessoas, você tem emergências, fraturas, né? Emergências, tratamentos que têm que ser dados de imediato. Mas o que a gente concluiu, né, esse levantamento bibliográfico concluiu, é que doenças crônicas passam a aumentar demais. Por exemplo, as pessoas começam a ter acidente vascular cerebral, o famoso AVC, em pouco tempo depois, né? A gente teve estudos que a gente leu que os AVCs aumentaram 6 meses a 1 ano depois das tragédias, né? As doenças crônicas, os pacientes perdem um pouco o acesso ao tratamento da doença crônica. Então, um paciente com AIDS, com HIV positivo, um paciente com hepatite, um paciente cardiopata, né? Eles têm uma desregularização do tratamento. Então, a possibilidade dessa doença crônica piorar e trazer outras consequências é muito grande, né? E a longo prazo, claro, eu acho que aí o afetamento mental, a saúde mental é realmente um problema que a gente precisa aí, cada dia mais dar mais atenção. E agora, respondendo a jornalista Juliana Passos, da Fiocruz, Gabriela Lobato explicou o conceito de determinantes socioambientais da saúde. Então, a Fiocruz, e aí eu acho que não só a Fiocruz, mas a saúde coletiva, né, como um todo, ela vê a saúde de um espectro muito mais amplo do que a doença, né? Quando a gente fala de saúde, a gente está falando de acesso ao lazer, a gente está falando de uma nutrição, de uma alimentação adequada, a gente está falando de uma alimentação sem agrotóxico, ou com que a pessoa tenha um mínimo de discernimento daquilo que ela está se alimentando. A gente está falando de uma pessoa com a mínimo de dignidade socioeconômica, né? Então, assim, a saúde, ela é muito maior, muito mais ampla do que a doença especificamente. E isso a gente tenta mostrar para a sociedade civil como um todo, não só para o movimento atingidos por barragem, que é essa saúde que eles têm que focar, né? Assim, é nessa saúde que as pessoas precisam aprender, e as pessoas precisam ter o discernimento que o direito à saúde é um direito à moradia,
é um direito à nutrição adequada, é um direito a uma renda mínima. Então, o direito à saúde não é só você ter um posto de saúde à sua disposição com um médico, uma enfermeira. O direito à saúde é bem mais amplo do que isso. E é isso que a determinação socioambiental da saúde fala. Gabriela Lobato também destacou a proximidade da Fiocruz com os movimentos populares. A área de saúde e ambiente é uma área que está sempre muito próxima dos movimentos sociais, né? Isso foi também a partir de 2016, né? Com a dificuldade política que a gente teve, que a proximidade do fascismo que a gente viveu, uma deliberação e uma orientação da própria a antiga presidente da Fiocruz e agora ministra da Saúde, Nízia Trindade, para que a gente se aproximasse ainda mais dos movimentos, que os movimentos viessem para dentro da Fiocruz, né? Foi uma deliberação da Nízia, mas que continua agora, né, na presidência do Mário, com que isso seja importante. Isso é muito significativo, né? Isso é muito importante para mostrar a importância que a Fiocruz está dando para os movimentos sociais. Bom, o Repórter SUS é uma parceria então entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fundação Oswaldo Cruz. Você pode conferir essa e outras versões completas lá na página da Rádio Agência do Brasil de Fato. É só em radiobrasildefato.com.br que você confere essas e outras edições completíssimas para ouvir e compartilhar. Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você. Todo dia é dia de doar sangue. E não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José, que precisam de sangue. E a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas. Tome uma atitude e salve vidas. Doe sangue. Uma parceria Rádio Senado. E pra ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado, você sabe, é de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã. A gente chega pro mundo inteiro por meio da internet, por meio da nossa radiobrasildefato.com.br. E a partir da 1h da tarde, você confere o nosso programa aqui em São Paulo pela nossa parceiríssima, a RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM. Lembrando que nosso programa fica disponível no nosso site e também nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Racismo em pauta. É comum a gente ouvir a expressão cabelo ruim quando alguém se refere ao cabelo afro, devido à sua textura crespa. A ideia vem da cultura de que bom é ter cabelo liso, mas além de equivocado, esse é um termo muito racista, que prejudica a autoafirmação da estética negra. Em vez de cabelo ruim, fale cabelo crespo ou cacheado. Racismo em pauta. Uma campanha Senado Federal. O nosso assunto agora é a alfabetização de jovens e adultos. Isso por meio do conhecido método cubano Sim, Eu Posso. O assunto entrou em pauta na edição mais recente do Papo na Laje, que é uma parceria do Brasil de Fato Rio de Janeiro. O programa aborda o método cubano adotado pela cidade de Maricá, na região metropolitana do Rio. A apresentadora Dani Câmara conversou com Joana de Jesus, educadora da primeira turma no município. A dona de casa, de 67 anos, conta orgulhosa sobre aprender a ler e escrever com a filha, que é uma das alfabetizadoras do programa. Assim como ela, mais de 1.000 formandos completaram a jornada de alfabetização. Eu não conhecia o Sim Eu Posso. Eu passei a conhecer através da minha filha e eu fui alfabetizada por ela. Eu não tive oportunidade de aprender quando criança, tá? E eu aprendi com ela. Ela foi minha professora. Então, para mim, foi muito importante. No começo, eu não queria. Aí ela insistiu, ela conversou comigo, tal. E eu consegui aí. E gostei. Aprendi, tá? Agora eu sei ler, sei escrever, sei ler até demais. O analfabetismo no Brasil diminuiu na última década, de 9,6% para 7% entre pessoas acima de 15 anos, mas os dados por raça revelam que a desigualdade persiste. Segundo o Censo Demográfico de 2022, a taxa de analfabetismo de pretos é de 10% e de pardos cerca de 8%. Já a população branca é de aproximadamente 4%.
A taxa de analfabetismo entre a população indígena foi a mais alta registrada no país, com 16%. Sim, eu posso é um método de alfabetização desenvolvido pelo IPLAC, um Instituto Pedagógico Latino-Americano e Caribenho. Ele começou a ser desenvolvido na década de 90 em Cuba pela educadora cubana Leonela Helles. A metodologia foi aplicada em mais de 30 países em 3 continentes a partir de um processo de identificação cultural. No Brasil, o método é usado pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, desde 2006, e a proposta é erradicar o analfabetismo em áreas de reforma agrária. No estado do Rio, já ocorreu em assentamentos e acampamentos do MST, mas em Maricá foi implementado pela primeira vez em parceria com o Poder Público em 2023, no ano passado, gente. Outra participante da edição do Papo na Laje foi Paula França. Ela é coordenadora pedagógica da Jornada de Alfabetização Sim Eu Posso, em Maricá. Paula França ressaltou como a alfabetização restaura a autoestima dos educandos ao longo dos cursos. Geralmente as pessoas que não são alfabetizadas, que crescem sem ter essa oportunidade, elas são muito tímidas, né? Elas têm muita vergonha, né? Tem uma baixa estima. Então isso tudo vai mudando, e assim como no relato da dona Joaninha, elas também se vê assim, eu quero continuar agora, né? Tem umas que só querem aprender a ler a Bíblia, outras querem tirar a carteira de motorista, mas outras querem, né, ir além, querem fazer o ensino fundamental 2, o médio, ingressar numa faculdade. O Sim Eu Posso está inserido no Programa de Políticas Públicas do município e é realizado pela Prefeitura de Maricá. Tudo isso em parceria com a MST, por meio da Secretaria de Economia Solidária e o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação da cidade de Maricá. Já o Papo na Laje é um programa de TV que valoriza o protagonismo da juventude nas favelas e periferias do Rio de Janeiro. Vale demais conferir, gente. A cada novo episódio, a apresentadora Dani Câmara recebe 2 convidados que compartilham experiências sobre temas de interesse da juventude. A 3ª temporada do programa conta com a parceria da Incubadora de Inovação Social em Cultura de Maricá. Procura lá no YouTube, não vai se arrepender de conferir todos os episódios. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil. Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano. Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias. Junho passou, mas a gente vai sim falar de festa junina. Só que dessa vez a gente não vai destacar nada do Nordeste brasileiro e de nenhuma outra localidade do país. Como assim? É que a pauta dessa vez é o nosso vizinho sul-americano. Você sabia que na Venezuela o mês de junho também é marcado por uma festa de São João? Só que dessa vez a quadrilha por lá. A celebração é marcada pelo som dos tambores. A gente vai saber mais detalhes com o nosso repórter enviado especial na Venezuela, Lorenzo Santiago. Aqui já San Juan Bautista, aqui está San Juan Bautista, vengo a cantarte primore, vengo a cantarte primore, vengo a cantarte primore, porque já llegó tu dia, San Juan, e por aí se vai. Assim como na festa junina do Brasil, São João Batista também é homenageado na Venezuela e tem uma festa própria comemorada em 24 de junho. Mas no país vizinho, a celebração está muito ligada à resistência da comunidade negra. O santo passou a ser cultuado a partir da mistura entre crenças dos negros escravizados e da imposição da Igreja Católica. De acordo com Jesus Román, organizador da festa de São Juan em Caracas, apesar de a missa ser celebrada na Igreja Católica, a instituição não incorporou a festa de forma oficial em seu calendário na Venezuela. Segue sendo pagana, muito pouco reconhecimento. Segue sendo pagã, muito pouco reconhecimento da igreja. A gente pede que a Igreja Católica abra as portas para realizar as missas, mas a igreja como tal, a instituição não reconhece a festa de São Juan e outras manifestações como própria da Igreja Católica. São próprias dos pagãos, mas da rebelião, da rebeldia ou da resistência dos povos para a imposição de religiões, no caso da Venezuela e da América Latina. Tem a ver com a chegada dos africanos e essas terras, quando eles foram sequestrados
e trazidos para essas terras. Quando eles chegam aqui, começam a transformar todo esse conhecimento, essa bagagem, e começam a se realizar diferentes manifestações que se somaram à imposição da Igreja Católica, que é o caso de São João Batista, é o caso de São Bento, o caso de outras imagens de outras divindades que são da religião católica, que, como foram impostas aos escravizados, eles tomaram as imagens e celebraram à sua maneira. Por isso é pagã. Pero a su manera, por eso es que es pagana. Tambores, canções e caminhadas marcam o dia da festa em homenagem a San Juan. A festa começa na madrugada do dia 23 para o dia 24 de junho, com o velório de San Juan. No dia seguinte, os devotos participam da missa, levam imagens do santo para celebrar e caminham pelos bairros. A cidade de Curiep é um dos locais com maior comunidade negra da Venezuela e, por isso, tem a festa de San Juan mais tradicional do país. Já em Caracas, o bairro de San Agustín é o lugar que preserva essa tradição. Os moradores do local vieram de Barlovento, região que se comemora o San Juan. Eles trouxeram a celebração para o lugar em 1986 e, a partir de então, comemoram anualmente o dia. Toda a minha vida esteve relacionada com São Juan, porque somos de uma tradição de anos. Somos de Barlovento e São Juan é uma tradição em todas essas regiões. Venho participando há vários anos. Como somos de Barlovento, não podemos ir para lá sempre, então busco os espaços onde está São Juan para render homenagens e pedir pela saúde da minha família e o bem-estar do mundo inteiro. A festa é marcada pelo uso do branco e do vermelho. Nas tradições de São Juan, o vermelho representa a energia, enquanto o branco a pureza. O dia da celebração é o 24 de junho, que também marca o aniversário da Batalha de Carabobo, confronto decisivo para garantir a independência do país e dar início à libertação do continente das mãos da coroa espanhola. Em 2024, foram celebrados os 203 anos dessa data. Para Jesus Román, a sobreposição da data de San Juan com a Batalha de Carabobo não é apenas uma coincidência. Contam que na noite anterior da Batalha de Carabobo soaram tambores. Entregaram a sua vida a São João Batista. E lembremos que a batalha foi em Carabobo, que é um estado com uma grande diversidade afro-venezuelana, afrodescendente, onde soam muitos tambores e se celebra o São João Batista. A zona de Carabobo é uma zona sanjuaneira e se pode concluir que antes da Batalha de Carabobo, muitos que estavam ali colocaram as suas vidas a São João Batista e por isso se escutou tambores e cantos antes da Batalha de Carabobo. Isso é o que diz a história. Isso que os pesquisadores encontraram para o período de referência de forma mais oral que escrita. Que são mais orais que escritas. Para Emílio Mujica, a festa é sinônimo de liberdade e expressão de paz pelos venezuelanos. Nossos tambores, nosso San Juan, a nossa festa e tradição é símbolo de liberdade, algo que rechaça a igreja. Ainda que escondam, rechaçam a festa porque consideram a festa pagã, uma festa que as pessoas entendem que é um dia de liberdade. Você vê as pessoas alegres, celebrando, não vê vela, não vê nada disso, não vê venerações, mas as pessoas com fé, pedindo paz, pedindo liberdade e amor. De Caracas, para a Rádio Brasil de Fato, Lourenço Santiago. E com esse clima de San Juan venezuelano, a gente encerra a edição do programa de hoje. Na vitrola, o grupo Banzimba Tambores com a música La Fiesta del Tambor. País, ay mira, mira cómo baila, ay que mira y lo goza, tócalo puma cohete, mira que quiero yo verte, ay dale el tamborero. A
A edição do Bem Viver dessa segunda-feira fica por aqui. Lembrando que amanhã, a partir das 11 horas da manhã, chegamos junto pro mundo inteiro por meio da rádio brasildefato.com.br. A partir da 1h da tarde, nossa parceira RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM, nos ajuda a soltar a voz aqui em São Paulo, mas a gente chega pro Brasil inteiro por diversas rádios que retransmitem o programa, e a lista completa de emissoras você confere lá na matéria de divulgação diária do programa. Tamo junto, gente. O Bem Viver também fica disponível com podcast lá no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Camila Guiar, Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Edson Oliveira e André Paroche, coordenação de Rádio TV Monize Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmazo, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.